Você casou com quantos anos? E aí você me apertou, minha esposa, ela vai ficar chateada. Não, só a sua idade. Só. Vai lá. É 2017. Ah, ele Então tá se complicando 27. mesmo. Ele não lembra a idade aqui, tá? 27 anos. 27. Você namorou quantos anos antes de casar? Eu namorei 7 anos. Ele enrolou ela mesmo. Tá. Era outro Renan nessa época. Eu brinco, nos meus stories eu falo que era o Renenzo, tá? Renenzo. Por causa da geração de Enzo. Isso é uma coisa que a gente fala muito, desculpa, Renan. O número 7, eu não sei se é aleatório. Eu estive no podcast agora da Ana Beatriz, e aí a Ana Beatriz, a gente entrou no mérito de casamento, enfim, e eu falei, olha, esse pessoal que namora 7 anos com a mulher, eu não sei o que mais ele tá provando ali que ele não pode casar com essa mulher. Mas casar custa dinheiro. Custa nada. Você vai no cartório, se essa é a sua dificuldade, eu pago o cartório, porque custa o quê? 100, 200 reais? Não, vamos melhorar, né? Casar na igreja, você vai só na igreja, é só receber a benção do padre ou do pastor. Tá ali comungando, rezando, orando, enfim. Então, assim, não custa dinheiro casar. Mas precisa ter responsabilidade. E precisa ter coragem. Precisa ser macho, homem, falar, sim, nós vamos fazer isso. Eu costumo dizer que é a decisão mais importante do cara que ele é menino para virar homem. Ponto. Por que eu demorei 7 anos? E aí a gente vai voltar um pouquinho atrás. Eu demorei 7 anos porque eu não tinha as minhas próprias respostas. Eu não sabia se eu daria conta de virar homem, eu não sabia se eu daria conta de conduzir uma mulher dentro de casa, ou naquela altura se eu daria conta de resistir aos meus instintos, né? Porque o homem tem instinto. Sim. Então, como é que eu posso fazer para fazer dar certo? Uma coisa eu tinha claro na minha cabeça, era que casamento era para a vida toda. Então, o dia que eu decidisse casar seria para a vida toda. Só que por que eu digo que o autoconhecimento ele foi libertador na minha vida? Porque quando eu passei a entender que as respostas estavam dentro de mim, eu só precisava me conhecer, e isso faria meu processo de evolução, então eu falei, opa, eu tenho um caminho. E a partir desse caminho eu tomei a decisão. E aí a gente volta a falar um pouco sobre o desenvolvimento pessoal. É assim, eu decidi, eu não volto atrás, é a decisão mais importante, agora eu vou fazer dar certo, ponto. E aí eu cheguei à conclusão, um dia eu sentado com a minha mãe, eu estava em Assunção com ela, na casa da minha avó, eu falei assim, eu tenho dúvidas sobre o que é amor. E eu comecei a divagar sobre a vida, eu gosto muito de filosofar, de processo de reflexão mesmo, acompanho muito Cortella, Karnal, gosto muito, né, sobre isso. Eu falei assim, porque amor não é sentimento, e um dia eu escrevi sobre isso, porque para mim amor é decisão. É você escolher todos os dias conscientemente a mesma pessoa. Ele é um conjunto de coisas. Então você fala assim, perdeu a admiração, perdeu o amor? Não necessariamente, porque ele é um conjunto de outras coisas. E aquele fogo da paixão que você tem quando você está namorando, muitas vezes ele vai passar nos primeiros anos. E o que fica é a decisão. O que fica é o amor de estar junto. Aqui um beijo para minha esposa. Já estou aqui me recompensando por ter perdido a data. Mas o que acontece? Quando eu entendi que era a decisão, opa, agora nós vamos casar. Então, decidido isso, nós dois temos um caminho agora para trilhar e construir junto. O meu processo de mudança foi a partir daí. Então, eu decido, caso, aí, opa, é a primeira chave que muda. Renan tá virando homem, ponto. A segunda coisa a gente não tinha planejado até a Laura. Nosso planejamento talvez fosse desfrutar 1 ano do casamento, pois a gente ficou, durante 45 dias antes do casamento, a gente não se viu. Ela parou de tomar anticoncepcional. A noite de núpcias, ela engravidou. Que legal. No primeiro dia de casado. E o pessoal muitas vezes criam dúvidas. Fala assim, ela deve ter casado grávida, ou porque engravidou. Não, porque a gente ficou 45 dias. E depois dali a gente teve as confirmações com as datas, com as semanas, que foi realmente na noite de núpcias, não foi nos outros dias subsequentes. Que noite de núpcias bacana, né? Sim, foi inesquecível, assim, porque... Que legal, parabéns. A gente festou a noite toda, 8 horas da manhã, e a gente conta essa história pra Laura. Então a Laura, ela não foi planejada. Eu nem tive tempo de pensar sobre qual era o papel do pai, eu simplesmente virei pai. E a Ana, um dia conversando com ela, eu falei assim, amor, ela me perguntou, falou assim, ela estava barriguda, falou assim, o que você está sentindo nesse momento? Eu falei assim, olha, não quero te frustrar, mas eu não estou sentindo nada, porque quem mudou foi você, né? A barriga só a sua cresceu, você já virou mãe, mas eu vou virar pai quando a minha filha nascer, quando ela chegar ao mundo. E foi assim desde o primeiro dia. Então, a partir desse primeiro dia em que minha filha nasce, a minha vida muda ainda mais.